choro sofrido, eu choro hoje. Um choro sofrido. Vejo a janela quase aberta, te procuro preta e você não está. Vejo a janela quase aberta. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 30ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do primeiro período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia Municipal da Religião Matriz Africana e do Sacerdote e Sacerdotisa, de acordo com as leis número 2575/2005 e 3285/2011, respectivamente. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Senhora Maria das Graças Santos, coordenadora da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro. Doutor Cisino Oliveira da Silva, advogado, especialista em Direito Público e em Direito dos Povos e Comunidades, militante dos direitos humanos e das minorias. Senhor Vicente Silva dos Santos, jornalista, militante do Movimento Negro e Alabê do Ixê, Axé, Gilodefã. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa senhor José Gilenaldo dos Santos, diretor do Departamento Municipal de Igualdade de Gênero, Racial e da Juventude, representando o senhor Ildes Ferreira, secretário municipal de Desenvolvimento Social. Senhora Graça Cordeiro, diretora do Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Senhor Ezequiel Manuel da Silva, diretor da Associação dos Blocos Afro e Escolas de Samba de Feira de Santana. Senhora Lourdes Santana, presidente do ONUG. Pai Menininho. Senhora Sandra Maria da Silva Pereira. Pastor Jorge Nery Cointer. Aqui tem que inverter, amiga. Aqui tem que inverter, ó. Joilson dos Santos Conceição, Egibê Elê, Topacé, Ionã, Ciaingô, Roque da Silva Ferreira, Ilê Axé, Agipozum, Açogbá, Josafá dos Santos Silva, Ilê Axé Ouro Megi, Rosa Maria Carvalho Santos, Centro Ogum e Iemanjá, Manuelito Alves da Cruz, Ilê Axé Dan Aracose, Sandra Maria da Silva Pereira, Centro de Umbanda Nanã Burucu, Otávia da Silva, Ilê Axé Omi Eni, Reinan Alves Rodrigues, Ilê Axé Aparadegi, Adair Ferreira Santos, Ilê Axé Omi Laje, Equede Cláudio Almeida, Equede Deise Lúcia Santos Souza.
Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o vereador José Carneiro Rocha. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 30ª sessão solene para comemorar o Dia Municipal da Religião Matriz Africana e do Sacerdote e Sacerdotisa. Neste momento, anunciamos a execução do hino nacional brasileiro. Passo a palavra ao presidente José Carneiro Rocha. Solicito a primeira secretária desta Casa Legislativa, vereadora Jerusa Sampaio, que proceda à leitura do expediente desta sessão solene. Boa noite a todos e a todas. Ofício 320/2017. Referência: justificar a ausência do vereador na solenidade
para comemorar o Dia Municipal da Religião Matriz Africana. Feira de Santana, 23 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, o vereador que este subscreve, vem por meio deste comunicar a impossibilidade de se fazer presente na sessão solene, no dia 26/10, quinta-feira, às 19h30, para comemorar o Dia Municipal da Religião Matriz Africana, sacerdote e sacerdotisa, atendendo à Lei 2.575/2005. A ausência se justifica em virtude deste vereador estar participando, nesta data, de um congresso para vereadores que acontecerá na cidade de Fortaleza. Certo de contar com vossa atenção, antecipo votos de estima. Cordialmente, Cadmiel Pereira. É o que consta, senhor presidente. Convido a primeira secretária desta casa, a vereadora Jerusa, para assumir a presidência desta sessão solene. Concedo a palavra ao vereador José Carneiro Rocha, presidente desta casa, para saudar a todos os presentes. Excelentíssima senhora vereadora Jerusa Sampaio, no exercício da presidência desta sessão solene, senhora Maria das Graças Santos, coordenadora da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro, doutor Cisino Oliveira da Silva, advogado, especialista em Direito Público e em Direito dos Povos e Comunidades militantes dos Direitos Humanos e das Minorias, senhor Vicente Silva dos Santos, jornalista, militante do Movimento Negro, e Alabê, do Ilê Axê, Gilodefan, senhoras e senhores, aqui presente, no plenário, na galeria, em nome de Raimundo Santos e de Lourdes Santana, saúdo a todos aqui presentes, meus amigos e minhas amigas. A influência da religião africana no Brasil. Negros já existiam em Portugal muito antes do descobrimento do Brasil. Para lá, foram como escravos adquiridos em transações comerciais, vindo Portugal a invadir as terras brasileiras, entenderam os portugueses que precisariam de mão de obra escrava, em virtude de os nativos brasileiros não se prestarem para tal. Conhecedores que eram da eficiência negra no trabalho escravo, os portugueses não tardaram em lançar mão desse expediente. Os navios negreiros chegaram ao Brasil entre os séculos XVI e XIX, trazendo africanos para trabalhar como escravos no Brasil colônia. Os africanos trazidos pertenciam a civilizações diferentes e provinham das mais variadas regiões da África. Africanos do Congo, do Guiné, do Cabo, de Serra Leoa e de Angola. Foram trazidos para o Brasil durante o período da conquista e do desbravamento do Brasil colônia. Segundo Joana Elbein dos Santos, estes africanos, os Nagô, os Bantu, os Minas, os Dalmeanos, os Auca, os Nian-Nian, os Mangue-Batu, os Canembu, os Bagirme, os Borno, os Canuri, os Mandingo, os Loruba, e outros. Foram distribuídos pelas plantações, espalhados em pequenos grupos, por um imenso território, principalmente no centro litorâneo, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais.
Com os africanos viajava também uma religião relativamente estranha aos colonizadores. Cerca de um século depois da abolição da escravatura, a religião considerada feitiçaria transformou-se em uma das religiões mais conhecidas do Brasil. Se perguntarmos a um brasileiro, em geral, sobre a religião dos negros, sempre haverá uma resposta que não será de todo insatisfatória para chegar ao grau de influência ao qual chegou. O culto africano passou por muitas intempéries, enfrentou barreiras, as mais diversas, desde as circunstâncias inóspitas de sobrevivência nas senzalas até a resistência da religião dominante do país. A despeito de tais realidades, não podemos contestar a influência do culto africano, em especial do candomblé. Em vista desses fatos, surge um questionamento, por demais pertinente. Que fatores explicam a resistência e a influência que a religião africana conseguiu no Brasil? Toda e qualquer religião, para se manter em ação, precisa apresentar certas características fundamentais, desde os aspectos festivo até o aspecto de caráter moral radical. Contribuem para atrair os interessados por soluções religiosas. As religiões são diversas para poderem atender aos mais diversos interessados. Quando não se recebe satisfação em uma, outra há de aparecer. Geralmente aparece. Não sendo extremamente exigente o interessado. É verdade. Afinal, religião pode ser comparada a restaurante. A adesão é questão de paladar e de apetite. Valendo a analogia do cardápio religioso do culto africano, fatores há que ajudam para que, desde o princípio deste culto, alcance projeção admirável. Fica fácil imaginar o sofrimento que caiu sobre o africano, vendo todos os seus valores culturais atacados e destruídos. Restaram-lhe os seus rituais, nos quais encontravam meios de extravasarem suas dores e angústias. Se o português se revelava plástico no contato com outras civilizações, o negro se revelou superlativamente plástico para quem veio para o Brasil nas suas condições, conseguindo sobreviver às atrocidades e chegando hoje até influência cultural deveras considerável. A abertura para o sincretismo é espantosa e faz lembrar aqui o texto de Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande e Senzala, que diz: em tudo que expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da influência negra. Nina Rodrigues, citado por Roger Bastide, distinguia dois tipos de candomblés: o dos africanos, africanos puros, e o dos nacionais, negros crioulos. O dos africanos puros justapõe-se o culto católico às suas crenças e práticas fetichistas, e concebem os orixás e os santos como de categoria igual ainda que perfeitamente distintos. O candomblé dos crioulos, uma tendência monista e incoercível para identificar os dois ensinamentos, fica claro que a África ocultou-se sob roupas ocidentais, mas sua forma de família habitual sobrevive no concubinato. Suas formas de trabalho coletivo no mutirão, a independência econômica da mulher na divisão sexual do trabalho e pelo comércio do grupo feminino. O sincretismo permitiu a sobrevivência. A religião dominante considerava a religião africana como feitiçaria, portanto, obra demoníaca. O demoníaco precisava ser exorcizado, erradicado. O negro precisava ser convertido ao catolicismo. Não bastava a escravidão física. A escravidão só estaria completa com o subjugo espiritual, ideológico.
com amarras também na vida interior. Diante disto, o negro com amarras também na vida interior. O negro se encontrou com a necessidade de sincretizar a sua prática religiosa com o imaginário cristão católico. Nada mais prático. Essa máscara daria livre trânsito aos valores africanos. Evidentemente que esse sincretismo não deixa de ter efeitos desgastantes para a própria essência da religião afro, principalmente naqueles que iam nascendo já envolvidos por esta nova conjuntura. O fato é que o sincretismo aconteceu e, em termos de guardar a integridade do negro, foi um fenômeno positivo. O sincretismo tanto atuou como máscara, ou seja, permitiu ao negro sobreviver ante a religião oficial e dominante, como foi também um meio de facilitar a aproximação com os simpatizantes de outras religiões. A influência deu-se mais fortemente quando, ao primeiro aspecto, a religião negra penetrou no catolicismo, deixando-se também penetrar pelo mesmo. Roger Bastide conclui: o que os antropólogos ressaltam sobre a ilusão do sincretismo é o perpetuamento da civilização africana. Fica aqui uma pergunta: poderia se falar hoje de uma civilização africana pura no Brasil? Ou esta afirmação seria apenas a confirmação de que valores africanos compõem a cultura brasileira? Assim, a influência da religião africana se faz sentir de modo nítido no Brasil, de vez que se encontra não só um povo relativamente inteirado do culto afro, como também uma liderança política, o que se não admitiria no passado, em qualquer hipótese, que busca os conselhos espirituais dos orixás e os próprios clérigos católicos a usarem indumentária africana para facilitar o diálogo entre as culturas. Admira, sobremaneira, que a religião dominante, hoje não tanto, tenha consentido a invasão do seu espaço pelos valores africanos, mesmo que, estrategicamente, visando uma aproximação entre si e os considerados inferiores no passado. Sendo assim, senhoras e senhores, esperem-se os resultados futuros, almejando que tudo venha a resultar em considerável encontro, não só entre os valores religiosos africanos e o culto católico, como também entre e outros cultos existentes no Brasil. Uma unidade teológica doutrinária pode ser impossível, mas é possível uma união em que possibilite a realização de uma fraternidade que se coadume com a mensagem global pregada pelas religiões. Muito obrigado. Retorno à presidência o vereador José Carneiro Rocha, presidente desta casa. Agradecendo mais uma vez a vereadora Geraldo Sampaio, concedo a palavra ao senhor Vicente Silva. Vicente Silva dos Santos, jornalista, militante do Movimento Negro e LB do IE, Axé Geladefã. Boa noite a todos e todas. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Bênção à minha mãe. Eu ouvi uma fala agora muito importante, interessante, e queria até parabenizar aos 3 vereadores aqui presentes. Percebo que vocês não foram para o curso e que vieram solidariamente participar desse evento, que é de muita importância. Fico muito feliz. Mais uma vez, parabenizo a vocês. Então, essa noite, que é uma noite especial, muito especial, para nós do povo do Santo, eu venho falar
sobre a intolerância religiosa. Intolerância essa que passamos diariamente, continuamente, e que, infelizmente, temos que estar aqui de novo falando sobre ela, né? Um conceito negativo que o povo de Santo leva o tempo inteiro. Ao chegarmos hoje, a minha mãe desce do carro e passa uma cidadã e se benze. Se benze no sentido de negatividade, né? Repugnante. Mas, infelizmente, esse é o nosso país, essa é a nossa Feira de Santana, né? Eu me encontro aqui com a Constituição. A Constituição que diz assim, no artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Constituição essa que, de um tempo para cá, tem sido usada o tempo inteiro, né? Nossos políticos têm usado essa Constituição, para se apropriar do que tem feito. Mas a mesma Constituição, ela não serve para a gente. Quando se é para usar para o povo, ela não serve. Então, eu quero primeiramente dizer a vocês, né, que hoje, nesta noite, como eu havia citado, estou aqui para falar sobre intolerância. É uma discussão que entra no campo muito ruim, que não entra mais pelo campo social, está entrando também pelo campo policial. Haja vista, todos aqui também exercem a função de olhar a comunicação que o nosso país hoje dispõe, os acontecimentos no Rio de Janeiro e aqui na Bahia, que infelizmente não tem a mesma proporção que teve a do Rio de Janeiro, né? Digo mais, precisamos abrir os olhos para que essa situação não passe para o campo da guerra. Mesmo porque um país que começa a se pautar o social e político pela religião, ela tem ponto de guerra. A história está aí e mostra que a guerra começa a partir da discórdia religiosa, a partir da discórdia de um para o outro. Mas eu gostaria de me apresentar de novo. Sou Vicente Santos, Silva dos Santos, sou natural de Salvador, sou filho de Essi Silva, uma mulher de Oxum. Meu pai tem pelo nome de Manuel Bonfim dos Santos, mas fui criado por Gilberto Ribeiro da Conceição, um homem de Ogum. E nessas duas pessoas, eu me pauto, me coloco como um cidadão que sou. E tive o prazer, a satisfação, a honra de nascer de novo, e nascer de uma mãe de novo, consanguíneo, uma pessoa que me fez nascer de novo dentro da religião, que é Maria das Graças Ferreira Silva, a mãe Gal, como todos conhecem. Me chamo Obaroni na minha religião e sou um filho de Xangô Baru. Sou um filho de Xangô Baru. Nasci da mão de uma mulher de Nanã. E me apresento aqui para dizer a vocês, não queremos ser tolerados, não buscamos ser tolerados, buscamos ser respeitados. Mesmo porque tolerância, ela está colocada num processo de doença, né? Tolerar, não tolerar, é uma pessoa que tem um problema que não tolera um leite, porque ela tem um problema e ela não pode tomar o leite, não pode tomar isso. Eu conheço a história de uma criança que não pode, em hipótese alguma, comer carne, qualquer tipo de alimentação, ou até mesmo alguma coisa que ela venha cheirar, passar mal. Então, ela tolera aquele alimento.
E quando a gente fala de tolerância, é como se nós fôssemos uma doença. Nós não somos uma doença. Nós somos pessoas, seres humanos, que só buscamos apresentar a nossa crença, a nossa religião, e que a Constituição brasileira nos permite isso. E se a Constituição brasileira não nos permitisse isso, Deus, que não tem religião, quero deixar bem claro aqui, a não ser que alguém me apresente na Bíblia que Deus é evangélico ou que Deus é católico. Deus, que não tem religião, não criou nem construiu nada que pudesse dizer que nós não podemos exercer a nossa crença. E a história que muitos abominam e não conhecem, não querem apresentar, é que a nossa religião ela surge da natureza. O que nós fazemos não está indo de contra nada ao físico, ao mental, ao humano. E quando eu falo que eu nasci de novo, eu falo porque quando eu nasci, consanguineamente da mão de Mãe Graça do Ferreira, ela gerou aquele momento para o meu orixá. Assim como os pais e mães que aqui se encontram fazem com os seus filhos. Essa doação é preciso ser respeitada pelo outro. É preciso se imbuir do conhecimento, ler. Porque a gente abre a boca o tempo inteiro e diz, vamos ler, meu filho, vamos ler. E nós mesmos, às vezes, criamos a ignorância de não fazer isso. Eu estive aqui, há tempos atrás, e participei de um questionamento feito por um vereador na leitura bíblica nas escolas. E, infelizmente, quero até parabenizar o presidente, que foi muito sensato nas suas colocações, a vereadora Jerusa também. O vereador, infelizmente, Roberto Tourinho não estava, esperava ele aqui, mas ele não teve. Mas ouvi, no dia da votação, mas ouvi de alguns vereadores aqui coisas estapafúrdias. As professoras estão aqui, estavam junto comigo. Coisas que, pelo amor de Deus, isso aqui é um espaço que deveria ser mais respeitado. Assim eu entendo. E acredito que os demais que estão aqui também entendem. Como é que eu posso associar que as pessoas que eram contra aquele projeto, que é um projeto, digamos assim, fora do normal, né? Porque o direito de ir e vir fica cerceado em alguns momentos. E alguns vereadores chegaram aqui, nesse local, para dizer que as pessoas que eram contra Jesus, eram contra Deus, eram contra a palavra, usando de uma intolerância que, por pouco, não se tornou numa confusão. Por quê? Porque a bancada havia mais evangélicos, e os evangélicos fervorosos, alguns que são impulsionados a vir, porque detêm de um emprego dado pelo vereador, e que chega aí e contradiz ao nosso papel. Porque, na verdade, nós não estamos indo de contra o projeto, nós estamos indo de contra a forma que vai ser apresentada nas escolas esse projeto. Por que não fazer um projeto que as escolas falem todas sem tirar nem pôr, sobre todas as religiões? Por que não criar um projeto assim? Eu ouvi uma fala sobre os ateus. Precisamos ter a sensibilidade de, quando chegar aqui, saber o que vai ser colocado. Porque os ateus são seres humanos. Eu discordo da posição deles, mas mesmo assim eu não posso criar um contexto que vá levá-los a sofrer qualquer tipo de penalidade aí fora. Né? Nós precisamos entender uns aos outros. O que nós estamos buscando é respeito. Uma palavrinha pequena e que poucos conseguem apresentar. Com poucos conseguem entender.
Povo de Santo, esse espaço é nosso. Precisamos tomar esse espaço. Precisamos tomar esse espaço. Precisamos colocar alguém da gente aqui para sermos representados também, para falarmos, para discutirmos a nossa posição. Precisamos parar de se esconder. A cada dia estão colocando a gente de novo no que foi a escravidão. Estamos sendo escravizados de uma forma diferente e não estamos abrindo os olhos. Precisamos nos libertar. Será que estamos libertos dos grilhões de verdade? Já pararam para pensar nisso? Ao invés de construirmos falas apresentadas por essa elite dominante, precisamos construir as nossas falas para que eles também falem. Precisamos, sim, nos apresentar. Precisamos saber em quem votamos. Precisamos sair da ideia de votar por valorezinho, por promessazinhas. Abrir as portas para que alguns que se apresentam vereador, no início dizer que vai fazer, que vai acontecer, e depois que vem para aqui, nos virar as costas. Precisamos ser respeitados. Antes de pedir o respeito, precisamos nos respeitar. Me indigna ver pessoas aqui, hoje, quanto vereadores, que já bateram em casas de candomblé, e hoje não pode vir para aqui. Apresenta um textozinho, uma alegação, e aqui não pode vir. Mas daqui a 2 anos, eles estarão na casa de vocês. Muitos. E eu digo a vocês que parabenize esses vereadores que estão aqui, esses 3 que estão aqui. Inclusive, eu sei que tem uma evangélica, mas que está respeitando o momento. Porque o que nós não queremos guerra. Nós não conseguimos construir a intolerância à avessa. Nós não queremos nenhum tipo de guerra, presidente, vereadores. Nós queremos ser aceitos. Tá? Nós não queremos projetos aqui que eliminem o direito da gente exercer a nossa crença. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos julgar ninguém aqui pelas suas posturas, mas sim pelo que não fez. Não adianta vir para aqui, alguns vereadores, e falar da palavra de Deus, e na hora de exercer o que Deus apresenta quanto realidade, ser diferente aí fora. Não é? Dizer assim como eu ouvi, eu tenho alguns amigos gays. Interessante, né? Velado. Acho que 5 amigos gays. 5 amigos homossexual, como eu ouvi aqui do vereador. Que para mim, nem expor o nome dele é interessante. Isso é complicado. Eu acredito, eu sei que essa Câmara grava, que isso esteja gravado. Como eu tenho 1 minuto, eu queria parabenizar de novo ao povo de Santo que aqui está presente e dizer a vocês, aos professores, parabéns, professoras, e dizer a vocês que a nossa luta não acabou. A nossa luta só está começando. Só está começando. Então, eu queria saudar a meu pai Xangô, que é o homem da justiça, e a algum homem da guerra, para que nós possamos estar cada dia mais forte para discutirmos sobre o nosso papel dentro dessa sociedade que nos exclui. Essa sociedade que a gente, o tempo inteiro, faz com que ela cresça, porque nós contribuímos com isso, mas que ela nos exclui. E as nossas indumentárias não podem ficar na gaveta. Ela tem que vir para o lado de fora. Feira de Santana tem que aceitar o povo de Santo.
povo de Santo, vamos nos unir para fazer com que essa aceitação não fique só na conversa, nem nos espaços midiáticos, como WhatsApp e Facebook. Vamos nos unir de verdade. Boa noite e muito obrigado, e a bênção à minha mãe de novo. Concedo a palavra ao doutor Cisino Oliveira da Silva, advogado, especialista em direito público, em direito dos povos e comunidades, militante dos direitos humanos e das minorias. Antes, porém, gostaria de fazer o registro da presidente da PLB Feira, professora Marlede, aqui na galeria, bem como a presença do vereador Roberto Torino. Quero cumprimentar, em nome do povo de Santo, o presidente da casa, e ao mesmo tempo que lamento a ausência dos demais vereadores, eu quero aqui cumprimentar a presença do vereador Roberto Tourinho e da vereadora Jerusa. E de forma especial, de forma honrosa, eu quero cumprimentar, saudar e parabenizar o povo de Santo pela passagem do seu dia, pela passagem da comemoração municipal. Eu venho aqui, senhor presidente, representar o povo de Santo para dizer que que esse povo descende do povo negro, que por sua vez teve sua liberdade tolhida, massacrada e negada por uma elite podre, que sempre se julgou superior apenas por ter a cor da pele branca, ou por ter a cor da pele mais clara do que a maioria daqueles que compõem o povo de Santo. Essa mesma elite podre, senhores vereadores, perdura até os dias de hoje, inclusive aqui em nossa cidade. Essa mesma elite não se contenta com o fim da escravidão e, por isso, utiliza de outros meios para oprimir e violar os direitos do povo de Santo, direitos estes que foram conquistados com muito sacrifício, inclusive sacrifícios de vidas. Assim, nos dias de hoje, essa elite podre utiliza-se de religiões fundamentalistas para conquistar o poder e, através de políticos desonestos, covardes e ignorantes, passam a impor seus dogmas no direito e na legislação federal, estadual e, mais recentemente, na legislação municipal de Feira de Santana. Diz-se desonesto porque o político que se utiliza de religiões para buscar o poder está negando o que eles mesmos ensinam em seus templos, qual seja, que o reino de Deus não é aqui na terra. Ora, senhor presidente, se o reino dos fundamentalistas não é aqui na terra, por que então tanta disputa pelo poder político? Por que tanta imposição de seus dogmas nas leis, nos parlamentos? Por que então marcar terreno, já que o reino dos cristãos não é aqui? Igualmente, diz-se covardes, porque tais políticos utilizam do aparato estatal, que deve servir a todos, para simplesmente violar os direitos de uma minoria historicamente em desvantagem. Vale dizer que a democracia não é o domínio da maioria em detrimento da minoria, mas é o domínio da maioria, a administração da maioria, com o respeito aos direitos das minorias. Ainda diz-se ignorantes, porque o parlamentar que apresenta um projeto de lei que promove ou que defende uma religião determinada é, sem dúvida, um analfabeto acerca da Constituição Federal, a qual é sua obrigação conhecer. Parlamentar, seja ele federal, estadual ou municipal, tem a obrigação de conhecer a Constituição, antes de sair por aí fazendo de seu mandato uma extensão da sua religião. A título de esclarecimento, o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, já citado hoje nesta casa, garante a liberdade religiosa
entendida como direito fundamental à prática de qualquer fé ou crença no âmbito privado. Frisa-se no âmbito privado e não no âmbito público. Para efetivar esse direito, a mesma Constituição, em seu artigo 19, estabelece que o Brasil é um Estado laico, o que significa que os espaços públicos neste país não podem ser palco de nenhuma manifestação religiosa e que o poder público não pode fomentar nenhuma fé ou crença. E quando se faz uma lei, como se quer fazer uma lei nesta casa, fomentando uma determinada religião, sem dúvida, esse parlamento está incidindo em uma inconstitucionalidade. Assim, qualquer tentativa de trazer para o espaço público a prática exclusiva de um credo religioso, ainda que por meio de uma lei, é uma afronta à liberdade religiosa, ao Estado laico e, consequente, é uma afronta às religiões de matriz africana, pois estas nunca são colocadas na lei em pé de igualdade com a religião cristã. Neste contexto, seguindo a mesma conduta adotada no podre Congresso Nacional, tramita nesta casa um projeto de lei, foi apresentado nesta casa um projeto de lei tendente a fazer a leitura bíblica nas escolas públicas uma regra, embora com a falsa menção de ser uma prática facultativa e não obrigatória. É bom lembrar que quando as religiões cristãs impõem seus dogmas no espaço público, automaticamente inibe a expressão das religiões de matriz africana e dos ateus, que por serem minorias estigmatizadas, não se sentirão à vontade nem livres para se manifestarem em pé de igualdade com os cristãos. Ao contrário, serão alvo de chacota, de gozação e total desrespeito se ousarem se expressar como fazem os cristãos. Por isso, é uma falácia, senhor presidente, dizer que o projeto apresentado nesta casa não obriga ninguém e que não viola a manifestação das religiões de matriz africana. A violação neste caso é velada, é uma violação dissimulada, pois ao promover o cristianismo é como se as religiões de matriz africana não merecessem o mesmo tratamento e, portanto, será reproduzida aqui neste parlamento, que se diz Casa da Cidadania, a constante prática de invisibilidade do povo de santo. Ademais, não custa lembrar aos desavisados que o parlamentar é um agente público, remunerado pelos tributos da população, inclusive do povo de santo, já que não são apenas os cristãos que pagam impostos. Portanto, a atuação do parlamentar deve ser no sentido de promover a democracia, a paz e o respeito às minorias, e não a exclusão. O parlamentar, enquanto cidadão, é livre para praticar a religião que quiser, desde que no seio da sua privacidade, da particularidade. Porém, fazer da sua religião uma pauta do seu mandato é sem dúvida uma conduta desonesta, covarde, ignorante e, sobretudo, inconstitucional. Por fim, senhor presidente, o povo de Santo de Feira de Santana vem aqui comemorar a passagem do seu dia, mas, sobretudo, vem repudiar um projeto de lei nefasto por inconstitucionalidade que tramita nesta casa. Um projeto de lei com viés de desonestidade, covardia e ignorância legislativa. Mas não vamos, eu, enquanto representante jurídico do povo de Santos, não vamos apenas repudiar no plano teórico. Vamos sim tomar todas as providências legais para coibir a religiosidade praticada nesta casa. Aqui é um parlamento. É bom lembrar aos desavisados que aqui é um parlamento. Aqui não é uma igreja. Aqui é a Casa da Cidadania, não é a casa do cristianismo. E entenda-se por cidadania aquilo que é de todos. E se é de todos, não pode fazer um projeto de lei impondo a leitura de um livro sagrado de uma determinada religião, quando, na verdade, não se faz o mesmo projeto para que o povo de Santo também apresente nas escolas, nos espaços públicos, algo semelhante. Isso é uma afronta a todo o Estado laico que está na Constituição e a toda a liberdade religiosa. Vamos recorrer a todas as esferas jurídicas. Vamos ao Ministério Público e, se possível, às 3 esferas do Poder Judiciário para declarar a inconstitucionalidade do projeto de lei que tramita nesta casa. Enquanto os povos de Santos somos minorias, sabemos disso.
mas não somos ignorantes, como são determinados vereadores, acerca dos nossos direitos. Se algum parlamentar não conhece a lei o suficiente para fazer o seu mandato, poderá conhecer nas esferas jurídicas, processado por estar infringindo a Constituição, que é o livro que deve reger o parlamento, e não a Bíblia, que a Bíblia não é, com todo respeito, mas não é o livro que deve reger o mandato. O livro que deve reger o mandato de qualquer parlamentar é a Constituição Federal, não a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada deve ser o livro para reger a prática na igreja, na sua casa, mas não no parlamento. Usar o parlamento para fazer religião é, como eu disse e repito, é um ato de desonestidade, de covardia e, acima de tudo, de ignorância. E a gente sabe, muitas vezes, senhor presidente, que a população brasileira ainda não está preparada para eleger seus representantes. Não está, a gente sabe disso. Mas o parlamento, a casa, enquanto mesa diretiva, tem que qualificar melhor os seus parlamentares. Aqueles que se encontram em estado de ignorância legislativa devem tomar um curso de aperfeiçoamento para saber mais a Constituição e saber que não deve legislar em prol de uma religião em detrimento da outra. Muito obrigado a todos e parabéns ao povo de Santo pela passagem do seu dia. Convido... Gostaria de convidar o vereador Roberto Tourinho para entregar uma placa em agradecimento pela participação nesta sessão solene ao senhor Vicente Silva dos Santos. Antes, porém, eu queria fazer uma observação. Essa casa é formada por 21 vereadores. É uma casa democrática, onde todos têm o direito de se expressar livremente. Eu tenho muito respeito pelas religiões de um modo geral. Prova disso que nos manifestamos, inclusive o vereador Roberto Tourinho e a vereadora Jerusa, contrário ao projeto. Mas eu não posso deixar de fazer esse registro em respeito aos meus colegas. Que o assunto, hoje nós estamos aqui para comemorar o Dia da Religião de Matriz Africana. Não foi para discutir nem debater um projeto de lei já votado nessa casa. Queria, senhores palestrantes, com todo o respeito que os tenho, dizer que o Poder Judiciário existe e que os senhores, qualquer cidadão feirense ou brasileiro, pode perfeitamente acionar a justiça contrária ao projeto de lei inconstitucional e, consequentemente, anular a lei aprovada. Digo isso em respeito aos meus colegas que não estão presentes. Portanto, gostaria mais uma vez de convidar o vereador Roberto Tourinho para entregar uma placa ao senhor Vicente Silva dos Santos. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para entregar uma placa em agradecimento pela participação nesta sessão solene ao doutor Cisino Oliveira da Silva. Concedo a palavra à senhora Maria das Graças, coordenadora da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro. Boa noite a todos. A bênção meus mais velhos, meus mais novos. Né? Agradecer aqui a presença dos senhores vereadores presentes, em especial meu povo de Santo,
e dizer que o espaço é esse e a hora é agora. Nós não podemos ficar, não é, quietos e calados, que esse é o espaço que nós temos, e essa hora é a hora que nós estamos comemorando, também reivindicando e falando o que nós estamos sentindo dentro do nosso peito, do nosso coração. Com todo respeito, mas nós, povo de Santo, estamos sendo assim massacrados. Eu digo massacrados. Acho que vamos voltar agora à época de quando a gente andava fazendo candomblé dentro do mato, né? Porque, pelo que nós estamos vendo e passando, não é? Nós temos terreiros em Feira de Santana sendo apedrejados. Vocês podem até não saber disso, mas nós temos terreiros sendo apedrejados, agarrafadas, não é? Fora a intolerância que a gente sofre toda hora quando passa na rua, não é? Entregando seus panfletinhos e dizendo que Deus mora com não está com a gente, que tem algum plano na nossa vida. Eu acho que Deus tem plano na nossa vida, sim, de todos nós. Porque nós adoramos a Deus, só que Deus para nós se chama Olorum. Nós queremos chamar aqui para receber uma placa de reconhecimento que nós fazemos todos os anos, não é? Alguns sacerdotes, algumas pessoas que fazem candomblé na cidade. Então, dizer ao povo de Santo que cada ano a gente homenageia um pouquinho. E que agora, no mês de novembro, nós vamos também fazer um outro encontro. E nesse encontro, várias pessoas também, sacerdotes, equeres e ogãs, serão também homenageados. Mas hoje a gente tem que ter algumas homenagens e nós vamos chamar aqui a senhora Equede Deise Lúcia Santos Souza. E eu quero chamar o pastor Jorge Neri, que é diretor do COINTER, para entregar a placa. O Babalorixá Roque da Silva Ferreira, do Ilhaxé, Agipossum, Açoguibá. Vicente. A Elorixá Rosa Maria Carvalho Santo, do Centro Ogum Iemanjá. O senhor poderia fazer o... Senhora Equede Cláudia Almeida. O senhor poderia... Presidente da ECAFES. Senhora Maria de Lourdes Santana, por favor, entregar ao Babalorixá Joilson dos Santos Conceição, do Eguibé, Ilê, Topacé, Iporã, Ciaió. E a gente queria também representar com a placa uma pessoa que faz
as discussões de movimento social em Feira de Santana, de movimento negro, e presidente do Conselho de Negros e Negras de Feira de Santana, uma pessoa que trabalha muito, briga muito, trabalha muito, mas que nos representa dentro das nossas particularidades. Lourdes Santana, por favor, Mãe Graça, pela sua dedicação ao social, o trabalho representado na cultura e no movimento negro. Anunciamos neste momento a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa
formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite. O que queremos, na verdade, é a paz de toda uma nação. Quando a gente canta para Oxalá, essa música, para quem não entende, quem não sabe, a gente está pedindo paz. É isso que o povo de Santo pede. Orixá, Ure,